Olá, tudo bem? Meu nome é Bruna, seja bem-vindo ao canal. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre as diferenças entre liberais e conservadores. Por que que eu acho esse assunto tão importante? Porque grande parte das falsas crises que a mídia tradicional identifica no governo se fundamenta no desconhecimento ou na desinformação a respeito das diferenças entre essas duas vertentes da direita. Né? Você tem essas duas maneiras de pensar, o pensamento liberal e o pensamento conservador, atuando no mesmo governo, num governo que abrange essas duas linhas. E é muito natural que a gente tenha divergências entre esses dois grupos, mas a imprensa reduz tudo à crise de um governo desorganizado. E por isso eu resolvi conversar com vocês, falar um pouco para vocês como eu entendo quais são para mim os pilares do pensamento liberal e como eles se manifestam nesse governo, e quais são os pilares do pensamento conservador e como eles estão representados neste governo específico, né? Vamos lá então. Começando com os liberais, que são tolerados, digamos assim, e até elogiados de vez em quando pela imprensa. A gente tem três grandes figuras: o Paulo Guedes e toda a sua equipe econômica. E qual é o ponto, né? No que eles estão interessados? Estabilidade econômica e geração de riqueza. Todas as medidas que eles estão propondo é para que a população seja capaz de gerar riqueza. Esse é a grande meta dessa equipe econômica, fazer com que a riqueza volte a circular pelo país, a ser gerada e circular pelo país, certo? A segunda grande figura entre os liberais é o Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro ele é o pilar da preservação do Estado de Direito, ele se tornou simbólico, veja, ele enfrentou homens poderosos que se mantiveram no poder graças à aliança com a oligarquia. É algo que fere o Estado de Direito na base. E o Sérgio Moro, ainda na época em que ele era juiz, ele enfrentou essa desorientação do Estado de Direito. E não à toa, hoje, no Ministério da Justiça e da Segurança Pública, ele está preocupado e ele encarna a necessidade de se preservar o Estado de Direito, que é uma invenção, do ponto de vista da história da cultura, do pensamento liberal. Certo? Ainda que você possa identificar, é claro, outros autores que foram importantes para as noções que mobilizam o Estado de Direito, há uma identificação entre pensamento liberal e Estado de Direito, uma identificação muito clara. A terceira grande figura da ala liberal é o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes de Freitas, que eu costumo chamar de o ministro impecável, porque nem o jornalistinha mais mal intencionado do órgão de imprensa mais partidário consegue falar mal dessa figura, porque ele encarna a produtividade, né? E a produtividade é a terceira grande meta dos liberais. Então o que a gente tem? Geração e circulação da riqueza, a gente tem preservação do Estado de Direito e terceiro, garantia da produtividade, né? Incentivo à produtividade. E vencendo a infraestrutura, que é o gargalo do Brasil, a gente está tornando possível uma produtividade maior no território. E o próprio Tarcísio é muito engraçado isso, ele encarna a produtividade. Se você seguir a página do Ministério da Infraestrutura, você vai ver ali que é uma coisa por dia que ele faz. Toca um monte de obra ao mesmo tempo, é um cara extremamente produtivo. É impossível qualquer pessoa que tenha bom senso falar mal do trabalho dele, né? Bom, e esses eu então qualifico como os três liberais, né? Por outro lado, a gente tem três nomes que encarnam o pensamento conservador. A gente tem, de um lado, em primeiro lugar, o ministro da Educação, Vélez Rodrigues. E com o que ele está preocupado? Com riqueza material? Com produtividade? Não, ele está preocupado com riqueza espiritual. E é por isso que ele combate, ele encampa a luta contra a hegemonia de pensamento nas escolas e universidades. O que mais irrita o ministro Vélez é justamente o pensamento que está por trás de todas as políticas públicas do MEC. Por isso que ele só podia começar com uma lava-jato no Ministério da Educação, porque ele diz, não, primeiro a gente tem que limpar a hegemonia daqui, porque toda hegemonia, ela destrói a cultura por dentro. E veja, os conservadores têm uma preocupação essencial com a cultura.
com as tradições, e a cultura ela bebe nas tradições, ela se alimenta dos valores, e é daí que você começa a entender todo o discurso, que é muito coerente, do ministro Vélez. A outra grande figura que representa o pensamento conservador e o sentimento dos conservadores que apoiam o governo é Damares Alves, que é uma figura simbólica nesse governo. Veja, você ter uma líder religiosa e ativista elevada a ministra dos Direitos Humanos é uma mensagem muito simples que o presidente dá à população. Ele está dizendo, eu reconheço que as igrejas fizeram mais pelos vulneráveis do que qualquer outra instituição. Eu reconheço que aquelas pessoas, aqueles indivíduos que pautam cada um seus atos pelo amor ao próximo, são as mais habilitadas para tratar de direitos humanos. Essa é a mensagem que dá o presidente para o povo quando ele nomeia uma pessoa como a Damares, né? Então, que ela faz? Ela está preocupada com política pública, tecnicidade, relatório, números? Não, ela está preocupada justamente em encarar de maneira humana os problemas de ataque à dignidade humana, né? E isso é algo que a tradição ocidental deve à igreja, porque a igreja sempre foi muito ativa nessa área. Todas as vertentes da igreja, né? Não especificamente a da Damares, mas todas. Bom, e o terceiro grande nome da ala conservadora é o Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, que nos dá uma noção privilegiada dessa diferença entre liberais e conservadores, porque ele deixa muito claro que a defesa da grandeza, do valor simbólico de uma nação, é tão importante quanto a preservação da economia e a garantia das liberdades individuais, né? Enquanto os liberais eles têm uma maneira de ver o mundo que ela se limita realmente à economia, os conservadores dizem, olha, o grande cimento das nações é a partilha dos valores. São os valores que unem as pessoas, que fazem essa nação. E se esses valores não forem recuperados, se esses valores não forem partilhados, se esses valores não forem demonstrados em atos práticos, o que a gente tem? Qual é o símbolo da nossa nação? Nenhum. Que prova a gente dá ao mundo do nosso protagonismo, daquilo com que a gente pode contribuir? A gente não dá prova nenhuma, né? Então, desse ponto de vista, fica mais fácil entender a briga ali no Ministério das Relações Exteriores entre os liberais que não querem de jeito nenhum uma intervenção na Venezuela e os conservadores que apoiam completamente a intervenção na Venezuela. Por que isso? Porque para um liberal, o que é que significa intervir na Venezuela? Que é ali um caso, não preciso nem dizer o que significa tudo aquilo, né? O que a gente tem na Venezuela hoje é um tirano atentando diariamente contra uma população em condição de desigualdade, porque ele desarmou o povo e oprime esse povo que ele desarmou, né? Ele arrancou a soberania desse povo antes de violar continuamente a dignidade de cada um. É isso que acontece na Venezuela hoje, uma violação da dignidade calculada, porque ela teve como premissa o desarmamento da população. Bom, e como um liberal, independente disso, vai ver uma intervenção na Venezuela? Vai ver como gasto. Ele vai entender assim, olha, não é assunto nosso, porque vai ter um impacto negativo na economia. E a gente tem que cuidar da economia para a gente crescer como nação, com base na riqueza, na preservação do Estado de Direito e na superação dos problemas de produtividade. É assim que vai pensar um liberal. Por isso que tantos militares que têm um pensamento liberal estão contra a intervenção. Claro que eles vão aí evocar a Constituição, usar os argumentos que têm, mas é muito mais essa atitude do liberal que explica a contrariedade que provoca neles a possibilidade do Brasil tomar a frente, né? Intervir no conflito que acontece hoje na Venezuela. E por outro lado, como que um conservador encara essa possibilidade de intervir na Venezuela? O conservador, ele pensa simplesmente que assistir a um tirano esmagar a liberdade de um povo é indigno, é mesquinho, é imperdoável, do ponto de vista moral, do ponto de vista do valor simbólico que uma nação pode ter perante as outras, né? O que o Ernesto Araújo está tentando levar para o Ministério das Relações Exteriores é um novo papel
do Brasil na América Latina. Todo mundo fala, ah, ele é subserviente ao Trump. Nada mais errado. Na verdade, ele não está interessado em ser o cachorrinho do Trump. Ele está interessado em que o Brasil seja protagonista na América Latina. Tem um tipo de protagonismo que os Estados Unidos, em vários momentos da história, teve a coragem de assumir, né? E que o Trump está tentando ali devolver. Mas no Brasil há muita resistência a isso, porque o único momento em que em que o país teve esse protagonismo, foi lá na época do Império, né? E desde do golpe republicano, a gente vive numa tirania depois da outra, e tendo de lutar com uma tirania interna das oligarquias, dessas lutas de poder, fica difícil a gente recuperar o nosso valor simbólico enquanto nação, forte que quer grandeza. E é por isso que o Ernesto Araújo está enfrentando tanta resistência, né? Porque como representante do pensamento conservador, ele diz, olha, a economia não basta. E é essa a crítica dos conservadores aos liberais. Quando a gente fala dos conservadores, são pessoas que com certeza concordam em tudo que os liberais falam sobre economia, mas eles acrescentam um ponto. Eles dizem, a gente nunca vai ser uma nação respeitável, estável e forte se a gente não prestar atenção na dilapidação da cultura, né? Por isso, inclusive, que muitos conservadores têm restrições às maravilhas da globalização. Eles dizem, olha, a globalização para o comércio é maravilhosa, mas a partir do momento que ela deixa a cultura de um país vulnerável à interferência externa, isso é muito ruim, porque isso é um ataque à soberania, né? A nossa autoconsciência como povo. Então, nesse sentido, vocês vão ver muitas dissidências nesse governo, porque é um governo que você tem liberais conservadores, que trabalham muito bem juntos em tudo que diz respeito à economia, mas vão divergir quando se trata de defender um valor, de defender valores simbólicos, né? Os conservadores estão preocupados com a cultura, estão preocupados com o que o nosso país significa diante dos demais, com como a nossa cultura pode mostrar aos demais o nosso valor como povo. E já os liberais não, eles reduzem os seus raciocínios à estabilidade econômica, à circulação de riqueza e à preservação das liberdades individuais, né? Então tá aí. Eu vou deixar nos links, na descrição, alguns links para você se aprofundar sobre o assunto, mas eu espero ter ajudado um pouco você a entender como que no governo essas duas vertentes são claramente identificáveis e como com essa chave de leitura a gente consegue compreender as dissidências naturais que acontecem e tendem a continuar acontecendo, tá bom? Obrigada pela companhia e até a próxima.